14, verso 22. Bom dia, paz seja convosco. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos que nos acompanham também pela internet nessa manhã. Eu vou trazer uma palavra muito forte ao seu coração. Essa palavra vai te marcar para sempre. Então fique atento no que Deus vai nos falar agora. Vai ser algo muito forte, que vai encher o teu coração de fé, de esperança. Se você me perguntar o tema dessa mensagem, eu vou te dizer: você não vai escrever história, você vai viver milagres. Mateus 14, 22, até o verso 29 diz: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali sozinho. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma? E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Queridos, nós vemos aqui algo muito forte. Jesus, ele vem andando sobre as águas e os discípulos observando. Até que em um determinado momento Jesus diz assim: vocês que estão dentro do barco, desce do barco e anda sobre as águas também. Porém, o único discípulo que desceu do barco e começou a andar sobre as águas foi Pedro. Pedro teve coragem para descer do barco. Pedro teve ousadia para descer do barco. Pedro teve fé para descer do barco. E Pedro, ele começa a andar sobre as águas. Mas enquanto Pedro, ele anda sobre as águas, o Mateus, que nós acabamos de ler, o Evangelho de Mateus, ele escrevia aquela história. Ele escrevia aquele milagre. Ele escrevia aquele acontecimento. Jesus falou: desce e anda sobre as águas. Pedro desceu e Mateus escreveu a história. O que eu aprendo aqui? Ou você vive um milagre, ou você será apenas um escritor dos milagres dos outros. Ou você vive um milagre através da sua fé, através da sua ousadia, através da sua coragem, através da sua intrepidez, como Pedro fez, ou você vai apenas escrever a história de alguém que teve fé, a história de alguém que teve ousadia, a história de alguém que tentou, a história de alguém que teve coragem, a história de alguém que rompeu com as barreiras do medo. Todos os milagres são resultados da coragem de alguém que acreditou.
Todos os milagres foi resultado da coragem de alguém que acreditou. Pessoas que tiveram talvez até medo, mas eles partiram para cima do medo e superaram aquela dificuldade. Você pega o exemplo do general Naamã. A princípio, quando ele foi convidado a descer as águas do Jordão, ele rejeitou dizendo: não, mas tem as águas do rio Abana e Fafá, que são águas cristalinas. Como eu vou descer as águas do riozinho do Rio Jordão? A princípio ele resistiu e não viveu o milagre. Mas depois ele desceu, mergulhou 7 vezes nas águas e viveu o milagre. Você pega o exemplo da mulher do fluxo de sangue. Enquanto ela estava lá no arraial das imundas, ela não viveu o milagre. Mas no momento que ela decidiu sair do arraial, partir no meio daquela multidão e tocar nas vestes de Jesus, ela viveu o milagre. Quando você não tem coragem para descer do barco, só te resta o direito de escrever a história daquele que teve coragem para descer. Pedro, daqueles discípulos que estavam no barco, foi o único que teve coragem para descer. Foi o único que teve ousadia para descer. Foi o único que teve intrepidez para descer. Foi o único que se arriscou. A verdade é essa, meu irmão. Quem não está disposto a se arriscar, vai ter que ficar no fim da fila. Mas quem está disposto a arriscar, vai na tua fé, porque Deus é contigo e Deus te sustenta. O ato de coragem te faz viver milagres. Mas quando você não tem coragem de descer do barco, só te resta o direito de escrever o milagre, a história de alguém que teve coragem para descer. Na hora que Mateus estava escrevendo o evangelho, talvez ele pensou: eu tinha que ter coragem e ter descido do barco, mas como eu não tive, agora só resta a mim ficar aqui escrevendo a história. Na vida, alguns escrevem a história e outros vivem milagres. Eu vou repetir. Na vida, alguns escrevem a história e outros vivem milagres. Sabe por que você está aqui? É porque você decidiu não escrever história, mas você decidiu viver milagres. As grandes vitórias, os grandes milagres são dados para aqueles que têm coragem. Todos os milagres é resultado da coragem de alguém que acreditou. Jesus, ele está no barco. E Jesus, ele começa a andar sobre as águas. E Jesus olha para o outro barco, onde estavam os discípulos reunidos, e diz: vem andar sobre as águas. E quando Jesus faz aquela convocação, quem é que teve coragem para sair do barco? Somente Pedro. E a coragem de Pedro fez ele andar sobre as águas. Porém, Mateus, que também foi convidado para sair do barco, não teve coragem para sair. Então restou a Mateus escrever a história de milagres de Pedro. Você não foi gerado por Deus somente para escrever a história de milagre dos outros, mas você foi gerado por Deus para viver milagres. Quem recebe essa palavra, aplauda, glorifica e exalta o nome do Senhor. Nós estamos nessa campanha, a bênção da proteção. Para quê? Para nós vivermos milagres de Deus. Não vai ter praga que vai alcançar a sua vida, a sua casa, diga amém. A proteção de Deus vai estar sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre a sua casa.
no meio dessa guerra, no meio dessa crise, Deus vai estar te protegendo. Sabe por quê? Porque você decidiu não apenas escrever a história. Não. Você decidiu vir para cá viver milagres. Esse é o segredo. Esse é o detalhe. Então agora nós vamos formar essa campanha de fé. Quem já está na campanha da sexta-feira, que já pegou